Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem, hoje é dia de mais uma história bíblica! Bem, deixa eu contar uma coisa. Eu moro em Minas Gerais. Você já ouviu falar? Aqui existem muitas plantações muito bonitas. Imagine só, pouco tempo atrás aconteceu uma coisa chamada geada e as plantinhas não aguentaram. O frio foi tanto, crianças, mas tanto, que as plantinhas não resistiram. As plantações de café, o milho, e isso é uma coisa muito triste. Logo em seguida, aconteceu uma coisa. Não tem chovido, não está chovendo aqui em Minas. E as plantinhas estão passando por um outro problema. Agora vem as queimadas. Está pegando fogo nas plantinhas. Quando a gente está viajando na estrada, a gente vê fogo nas plantações, a gente vê na beira da pista. E isso também é muito triste. Mas a história que eu vou contar hoje para vocês é uma história bíblica. E fala de uma planta que pegou fogo, mas ela não se queimava. Ela não acabava. Ela não virou cinzas. Que coisa diferente. É tão triste ver as plantinhas pegando fogo, mas essa estava em chamas, mas não se consumia, não queimava. Que coisa misteriosa, não é mesmo? Está na Bíblia, lá no livro de Êxodo. É uma história sobre Moisés. Vem comigo. O Moisés, ele estava cuidando do rebanho do sogro dele, o Jetro. E ele estava ali cuidando do rebanho, conduziu aquele rebanho até um lugar chamado Horebe, conhecido como o Monte de Deus. Ele estava ali e de repente aconteceu algo. O anjo de Deus apareceu em meio a um arbusto. Mas esse arbusto, ele estava em chamas e ele não se consumia. O Moisés viu aquilo e ficou até impressionado. E Moisés dizia para si mesmo: "Uau, que coisa estranha! O que está acontecendo aqui? O arbusto está em chamas, mas ele não está se consumindo. Ele não está se queimando. Eu vou chegar mais perto para ver." Então, ele ouviu uma voz: "Moisés, Moisés!" E ele ouviu: "Estou aqui." A voz disse assim: "Não chegue mais perto. Tire as sandálias dos seus pés, pois esse lugar que você está pisando é um solo sagrado." A voz disse assim, a voz de Deus: "Eu sou o Deus do seu pai, Abraão, Isaac, Jacó. Eu sou o pai dos seus antepassados. Eu sou o Deus deles." Então, o Moisés, ele ficou com medo de ver, de olhar para Deus. Então, ele escondeu o rosto dele. E Deus continuou falando. Deus disse para Moisés que ele havia escutado, ouvido todos os gemidos, todas as dores, todas as tristezas que o povo estava sentindo, que o povo estava sofrendo lá no Egito, porque eles eram escravos. Eles eram escravos dos egípcios e eles sofriam, apanhavam, eles serviam com uma dureza muito grande dos egípcios. E eles choravam e gemiam, pediam para Deus para ajudar eles. E Deus escutou as orações, os pedidos daquele povo. Então, ele contou para Moisés que ele estava vendo tudo aquilo. Então, Deus chamou Moisés para uma grande missão. Aquelas pessoas que queriam matar Moisés já não existiam mais. Então, Moisés deveria voltar lá para o Egito e servir a Deus ali, conduzindo o povo para uma libertação. Mas o Moisés, ele ficou preocupado. Ele disse: "Quem eu vou dizer que me enviou? Qual é o seu nome?" E Deus disse assim: "Eu sou o que sou. Diga para aquele povo que eu sou te enviou." Deus ainda mostrou
que ele faria sinais. Esses sinais seriam importantes para que os egípcios reconhecessem a autoridade e o poder de Deus. Moisés, ele andava com um cajado, porque ele era um pastor de ovelhas. E os pastores de ovelhas carregam um cajado. Esse cajado estava da mão dele. Deus disse para ele: joga na terra. O Moisés jogou. Quando Moisés jogou o cajado em terra, havia uma serpente. Aquele cajado virou uma serpente. E Moisés fugia daquela serpente. Quem não tem medo de serpente, não é mesmo? As cobras são perigosas. Mas Deus falou assim: estende a mão e pega pelo rabo, pega pela cauda. Então, quando Moisés pôs a mão na cauda, virou cajado de novo. Não era mais uma serpente. Aí Deus disse: se eles não acreditarem no primeiro sinal, eu vou dar outro. Quer ver? Coloca aí a tua mão no seu peito. E Moisés colocou. Quando ele tirou a mão estava branca, cheia de uma doença chamada lepra. E isso era uma coisa grave naquela época. Então, Deus falou: coloca a mão de novo. Ele pôs. Quando tirou a mão estava normal, limpa, curada. Não havia mais a lepra. E havia ainda um outro sinal. Deus disse para ele que se ainda assim não acreditassem, era para ele pegar um pouco de água do rio Nilo e quando ele jogasse a água na terra, quando a água tocasse a terra, o rio Nilo, algo tão importante para o povo egípcio, viraria sangue. Bem, Moisés ia apresentando as dificuldades. Ele via que aquela missão era algo muito difícil. E ele apresentou mais um probleminha para Deus. Senhor, não consigo falar direito, minha língua é pesada, eu não tenho facilidade para falar assim com os líderes de Israel e depois com o faraó, com os egípcios. Como eu vou fazer isso? E Deus disse que falaria, que Deus iria instruir tudo o que ele deveria falar. Mas Deus também concedeu o irmão de Moisés para falar. Ele tinha um irmão, o Arão. E Deus também usaria a vida do Arão. Deus ia usar o Arão como porta-voz, como aquele que ia falar publicamente pelo Moisés. Então, Deus fez isso. Moisés foi até o seu sogro e falou que ele precisava voltar. Ele explicou a situação e foi isso que ele fez. Se preparou para o retorno. Deus tinha um plano, crianças. Deus já estava com o propósito de libertar o povo. A ideia é que Moisés fosse até o faraó e lhe pedisse que o povo fosse liberto para prestar culto a Deus. O povo precisava cultuar a Deus, louvar o nome de Deus, honrar o nome de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos cantando para Deus? Orando para Deus? Falamos com Ele? Será que nós estamos atentos a isso? Aquele povo estava lá, escravo, sofrendo. E nós? Será que com a nossa liberdade a gente também não pode louvar, cantar, ler a Bíblia e falar com Deus dia a dia? Fica aí pra gente pensar. Vale a pena buscar a Deus o tempo todo. Lembrando que o tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Fique aí com essa mensagem. Será que vai acontecer o quê? Como vai ser o encontro dos dois irmãos? Como vai ser esse retorno para o Egito? Veremos nas próximas histórias. Mas se você estiver muito curioso, corre lá na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 3 em diante, você já vai ver a continuação dessa história. Um beijo, até breve! Logo estaremos de volta. Fiquem com Deus!